Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo de número 128. Salmo de número 128. Salmo de número 128. Quero dar um aviso aos irmãos que ainda não batizaram. A partir do próximo domingo, nós estaremos iniciando uma nova classe às 18 horas, tá? Preparação para batismo. Então, se você deseja batizar, fale conosco, tá? Logo após o culto. Ou durante a semana, WhatsApp. Salmo de número 128 diz assim: Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Que Deus abençoe o texto que lemos para a nossa edificação. Irmãos, nossa mensagem hoje é sobre a bem-aventurança. E eu queria dividir essa mensagem em duas, mesmo por causa do tempo, E hoje nós estaremos tratando da primeira parte, e gostaria de que os irmãos acompanhassem comigo. Tem coisas importantes aqui nesse texto para compartilhar com os irmãos. Eu queria pensar com os irmãos sobre o que nós temos falado na igreja. Nós temos dividido aqui com os irmãos sobre o propósito de Deus para as nossas vidas, e dissemos que conhecer o propósito de Deus tem sido a nossa maior luta, nossa maior dificuldade, porque nós temos olhado a vida do ponto de vista de nós mesmos, a partir de nós mesmos, e não a partir do propósito de Deus para as nossas vidas. E um dos grandes enganos que Satanás conseguiu colocar no coração do ser humano, ou na visão do ser humano, foi, e nós já falamos um pouquinho sobre isso aqui, foi tirar Deus da presença do homem e colocar Deus distante do homem. Veja bem, Satanás não tem o poder de distanciar o crente de Deus. Então, se ele tivesse isso, com certeza ele faria isso, distanciar você de Deus. Então, como ele não tem poder para isso, ele distanciou a sua visão, colocou Deus distante de você, fez você acreditar que Deus é um ser totalmente distante. Nós temos uma imagem aqui, queria aproveitar essa imagem para mostrar para os irmãos. Colocou o homem no início e Deus lá no fim. Então, se os irmãos observarem, quase toda a nossa vida nós temos olhado dessa maneira, como se Deus fosse um ser distante, estivesse muito além, e nós estivéssemos em busca de aproximar de Deus, chegar perto de Deus. Isso quebrou, irmãos, uma das coisas que são extremamente importantes para a nossa vida, que é o relacionamento e a convicção da presença de Deus em nossa vida. Então, deixa eu mostrar para os irmãos como que isso afetou. Quer ver como isso é sério e é verdadeiro? Quando você fecha os olhos para orar, quando você vai orar, onde que você pensa que Deus está? Quando você vai orar, normalmente a gente pensa que Deus está lá no céu, distante, não é? Então, o que aconteceu? Como Satanás conseguiu tirar Deus da visão do homem presente aqui com a gente e colocar Deus distante, tudo que acontece na vida cristã tem sido um esforço para chegar a Deus. Isso afetou todas as nossas disciplinas cristãs. Por exemplo, a salvação. Nós olhamos a salvação como algo que nós iremos receber no fim. Então,
a salvação passou a ser algo que eu espero receber no final da minha vida, quando eu morrer, e por isso então eu vivo como se eu não fosse salvo ainda, e todo o meu esforço aqui no mundo, porque Deus está lá na frente, é de eu tentar chegar a Deus. E aí a salvação passa a ser um esforço do ser humano para conseguir chegar a Deus e ser salvo. Então veja bem, aquilo que a Bíblia diz que é pela graça, passou a ser pelo esforço, pelo merecimento, pelas obras. E a Bíblia diz que não, que nós já somos salvos, nós já vivemos como salvos aqui nesse mundo, né? A única diferença é que nós vamos voltar para o céu, né? Ou seja, nós somos de lá e nós iremos para lá. Quer ver outro exemplo? As orações. As nossas orações têm sido um esforço de chegar a Deus. Então, quando nós nos acertamos para orar, ao invés de a gente ter aquela convicção, aquela identificação com Deus, a percepção de que Deus está conosco, que nós estamos falando, né, pessoalmente com Deus e Deus conosco, né, a oração tem sido um esforço para chegarmos aonde Deus está. Nós temos um esforço mental, um esforço físico, um esforço espiritual para tentar chegar a Deus, porque Deus está lá no fim. Deus é um ser que está lá distante, e é por meio da oração que nós vamos chegar a Ele. Olha, irmãos, a Bíblia fala que Moisés era tão chegado a Deus que falava com Deus face a face, como um homem fala com seu amigo. Então, ou seja, Deus é um ser totalmente presente. Esse é um dos atributos de Deus, é a sua onipresença. Então Deus está aqui conosco. Então quando eu oro, eu tenho que ter a convicção e a certeza e a sensibilidade para perceber que Deus está aqui comigo. Então a oração não é um esforço para eu chegar onde Deus está, mas a oração é um esforço para eu perceber que Deus está comigo aqui, e que eu estou falando com Ele como um amigo, como alguém que está perto de mim. O serviço, irmãos, cristão tem sido uma luta para que depois haja um reconhecimento lá na frente. Então a pessoa serve a Deus aqui pensando assim: quando eu chegar na presença de Deus, veja, está vendo como que a gente coloca as coisas? Quando eu chegar na presença de Deus, então eu vou receber de Deus a recompensa por aquilo que eu fiz. Então quando eu chegar, quer dizer que Deus não está presente aqui. Está vendo, irmãos, como que isso afetou a nossa visão? O culto, irmãos, quando nós cultuamos a Deus, às vezes nós estamos cultuando aqui pensando que Deus está lá no céu olhando para nós aqui. E aí Deus lá dos céus, olhando para baixo e vendo o seu povo, e aí nós estamos tentando adorar a Deus para agradar a Deus, e por fim para Deus ficar satisfeito conosco e conceder aquilo que nós desejamos de Deus. Olha a visão, irmãos. Por quê? Porque Satanás conseguiu tirar a nossa visão de que Deus é presente, o Deus imanente, o Deus que está conosco aqui, e colocou Deus lá no final. E aí nós temos um trabalho, um esforço tão grande para tentar chegar a Deus e não perceber que Deus está presente conosco. Então todo o meu esforço tem sido de tentar chegar a Ele. Mas, irmãos, a Bíblia diz, e claramente Colossenses 1,17 diz que Deus é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Então onde Deus está, irmãos, na nossa vida? Onde? No início, no princípio. Nada, irmãos, existiria se Deus não estivesse na origem. No início, tudo se origina em Deus, tudo parte de Deus. Então veja, as bênçãos que eu recebo é porque Deus já me concedeu. Não é eu vou me esforçar para receber a bênção de Deus, não, eu vou me apropriar daquilo que Deus já fez no início. Paulo pergunta assim: o que nós temos, irmãos, na nossa vida que não tenhamos recebido? Pensa, o que você tem na sua vida que você não recebeu? Desde o seu nascimento. Então tudo vem antes de Deus, tudo vem antes de Deus. Então a vida cristã nada mais é do que uma resposta nossa àquilo que Deus já fez por nós. Portanto, irmãos, aquilo que nós deixamos de fazer a Deus como resposta de gratidão se transforma numa falta de reconhecimento, numa ingratidão de apresentar a Deus
nosso reconhecimento por aquilo que Deus tem feito na nossa vida, porque tudo vem dele. Para ele são todas as coisas, dele são todas as coisas, tudo vem de Deus para a nossa vida. Então Deus está onde, irmãos? No princípio. E saber que Deus está no princípio, irmãos, é a primeira atitude para um relacionamento. Então, é como se nós, irmãos, tivéssemos alguém, um amigo do nosso lado, achando que esse amigo não está conosco. Veja como que isso é tão falho na nossa mente. Olha como que isso muda tudo na nossa mente. Porque se eu não percebo a presença de Deus comigo, então todas as coisas da minha vida são feitas a partir de mim mesmo, e não a partir dele, de Deus. Então crer e reconhecer a presença de Deus na nossa vida, no início da nossa vida, faz toda a diferença para a nossa jornada. Por isso, irmãos, vida cristã é descrita como uma caminhada, não é? Uma caminhada onde Deus está conosco. Hoje pela manhã a Rafaela leu um texto, e no texto que a Rafaela leu, falando sobre lá em Josué, foi Josué, né? Ele mesmo, falando da presença de Deus com o povo. Diz que havia uma nuvem, e essa nuvem era símbolo da presença de Deus. E lá no versículo que ela leu diz assim, que todos os dias a nuvem estava com eles. Isso quer dizer, meu irmão, que era uma figura lá do Velho Testamento. Na nuvem era símbolo da presença de Deus, de que Deus está conosco sempre, todos os dias. Qual foi o nome que deram para Jesus? Um dos nomes que deram para Jesus, que significa isso? Emanuel. O que quer dizer Emanuel? Deus conosco. Então a encarnação de Jesus é a evidência de que Deus está presente conosco. Jesus prometeu: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Ele diz: jamais te abandonarei, nunca te deixarei, diz Jesus. Então, irmãos, eu preciso ter essa visão de que a presença de Deus na minha vida é que vai justamente fazer a diferença na forma que eu vou andar com Deus. Então, homens da Bíblia andaram com Deus, homens da Bíblia eram amigos de Deus, homens da Bíblia tiveram um relacionamento profundo com Deus, porque criam que Deus estava com eles. Então, se eu não creio que Deus está comigo, que Deus está distante, que relacionamento eu tenho, irmãos? Sabe por quê que as pessoas inventaram ídolos? Justamente por isso, porque Deus estava tão distante que as pessoas não conseguiam chegar a Ele. E aí precisava então de ter um intermediário, precisava ter alguma coisa no meio para levar a Deus. Então inventaram ídolos. Para isso, irmãos, a presença de Deus na nossa vida é que faz toda a diferença. Outra coisa, irmãos, e agora olhando no texto que nós acabamos de ler, outra coisa que o diabo conseguiu mudar a nossa cabeça é de achar, irmãos, que a bem-aventurança de Deus é para a individualidade. Então, olha, nós vamos ficar no primeiro ponto só no primeiro ponto. A promessa de Deus de bem-aventurança, irmãos, não é para um indivíduo. A promessa de Deus da bem-aventurança é para a relação, para uma relação bem-aventurada. Então o Salmo começa dizendo assim: bem-aventurado, ou seja, feliz o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então veja, se eu acreditar que a bem-aventurança é para a individualidade, ou seja, que a promessa de Deus de bem-aventurança é para o indivíduo, então no Salmo aqui, irmãos, a mulher e os filhos seriam o motivo para fazer esse homem feliz, e eles não participariam disso. Então, na verdade, a bem-aventurança não é para a individualidade, mas é para um relacionamento. Então, quando Deus diz que e promete que vai nos abençoar, Deus não está pensando em nós individualmente, Deus está pensando na relação, Deus está pensando no nosso relacionamento, Deus está pensando na nossa família, Deus está pensando em todos nós como igreja, como conjunto. Então a promessa de Deus é para a relação bem-aventurada. Então é o nosso compromisso com Deus e o compromisso de Deus de nos abençoar como povo de Deus, como família de Deus.
como uma casa de Deus, onde aqueles que moram ali recebem a bem-aventurança e vivem na bem-aventurança. Então, irmãos, não é para a individualidade, mas para a família, para a relação. Por isso Deus faz, diz a Bíblia, que o solitário vive em família e a mulher estéril seja alegre mãe de filhos. Então, olha, a bem-aventurança é para a coletividade, é para a família, é para a ação comunitária, é para a relação. Então Deus quer abençoar e fazer o homem feliz na relação e não individualmente. Porque se é individualmente, irmãos, eu me torno um ser carente em que todas as coisas terá que contribuir para que eu seja feliz individualmente. Mas não é assim, irmãos. A Bíblia fala de Ezequias, que Deus fez deu uma promessa para Ezequias de dar a Ezequias mais 15 anos de vida. Mas ao mesmo tempo, irmãos, Deus fala algo para Ezequias que foi terrível. Deus diz assim, que nos dias de Ezequias ele teria paz nesses 15 anos, mas depois, no dia dos seus filhos, viria um cativeiro, onde os filhos iriam ser levados como escravos, e eles sofreriam, e depois de 70 anos é que eles retornariam para a sua terra. Sabe, irmãos, Ezequias pensou que a bênção era para a individualidade, e aí Ezequias agradeceu e diz assim, que bom que eu terei paz nos meus dias. Mas Ezequias não pensou na família, Deus. Ezequias achou que a bênção era só para ele. Ele não pensou na sua geração, não pensou nos seus filhos, nos seus netos que iriam sofrer e seriam escravos. Então aquela palavra de Deus, ele achou que era uma palavra boa, porque ele estava pensando em si mesmo. Sabe, irmãos, às vezes a gente vem para Deus e a gente acha que a promessa de Deus é para a nossa individualidade. A gente acha que a promessa de Deus de bem-aventurança é para a minha vida. Não, irmãos, Deus tem promessa de bem-aventurança para a relação. Por isso o Salmo aqui fala de família. Por isso o Salmo coloca aqui uma família que é bem-aventurada. Então Deus quer abençoar o marido, quer abençoar a esposa, quer abençoar os filhos na relação e não na individualidade. Por isso, irmãos, igreja é família, descrito como família, como o povo de Deus. Para um indivíduo ser bem-aventurado, irmãos, ele precisa viver na relação. Ele tem que estar num relacionamento, tanto com Deus como da família, para que ele possa ser abençoado. Entender isso, meus irmãos, faz toda a diferença na nossa vida e nos nossos relacionamentos. Tem muita gente, irmãos, buscando a felicidade para si mesma e não na plenitude da relação. Por isso, irmãos, tem tanta gente que sofre infeliz, porque está procurando felicidade individualmente e não na relação, não nos relacionamentos. Tem muita gente, irmãos, que casa buscando um casamento que irá fazê-lo feliz, né? E é por isso que não está dando certo. Porque se eu estou buscando um casamento para me fazer feliz, isso implica, irmãos, que eu estou entrando num casamento como carente, e que as outras pessoas terão que fazer tudo para que eu possa ser feliz. Não, irmãos, a felicidade, a bem-aventurança está muito mais no que eu posso oferecer do que o que eu posso receber. Tem muita gente procurando um trabalho que vai fazer feliz. Isso implica, irmãos, que a empresa está recebendo um ser carente lá e que todos estarão envolvidos para tentar satisfazer as necessidades e os desejos dessa pessoa para que ele seja individualmente feliz. Não, irmãos, não é assim. O casamento, a vida profissional é para cumprir um propósito. Deus criou-nos para cumprir um propósito nessa vida. Então, irmãos, eu só vou encontrar a bem-aventurança quando eu estiver cumprindo esse propósito de Deus para a minha vida. Veja, irmãos, como isso é claro nas Escrituras. Abra sua Bíblia, lá em João, capítulo 4, e veja aquela experiência da mulher samaritana. João, capítulo 4. Abre sua Bíblia lá no verso 14. João capítulo 4, versículo 14. Olha que coisa maravilhosa. Jesus estava junto a uma fonte, uma mulher veio tirar água, e Jesus pegou e pediu para ela água, e ela disse assim, que ela, como ele era judeu, e ela era uma mulher samaritana, e Jesus pede água para ela, e Jesus diz assim, se você conhecesse o dom de Deus, e soubesse quem é esse que está pedindo água para você, você lhe pediria e ele te daria a água da vida. E aí a mulher disse assim, mas o senhor não tem como tirar, e o poço é fundo.
Como é que o senhor pode me dar água? E aí, olha o versículo 14. Versículo 14 ele diz assim, capítulo 4, versículo 14, ele diz assim: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então Jesus estava dizendo que a felicidade, irmãos, está naquilo que nós podemos oferecer na relação. A felicidade, irmãos, a bem-aventurança está no fato de nós termos um relacionamento com Deus e de recebermos de Deus para ofertar, para dar aos outros, para oferecer aos outros. Então Jesus disse à mulher: quando você entender o que Deus já te deu, né, que Deus está lá no princípio te ofertando, e que a vida é conforme o que vocês, não é conforme o que você espera de Deus, que Deus te dê, mas a partir de uma consciência de que Ele já te deu, então você vai se tornar uma doadora de vida. Então aquilo que você receber, a água que você receber, vai ser uma fonte de vida que vai jorrar para a vida eterna. Irmãos, a bem-aventurança está justamente na consciência de que eu já recebi de Deus e eu tenho para oferecer. Então veja como isso faz a diferença. Se eu estou num relacionamento onde eu tenho só para receber, implica, meus irmãos, que os outros terão que fazer tudo para me fazer feliz. Mas se eu estou num relacionamento onde eu creio que eu já tenho recebido e que eu tenho muito para oferecer, então eu vou abençoar a vida dos outros. Por isso a bem-aventurança está no fato de ter o que oferecer, de oferecer. Então a família, irmãos, não está sendo melhor porque a família está recebendo pessoas que entram na relação como uma pessoa extremamente carente, precisando dos outros ofertar para a vida dela o tempo inteiro, fazer tudo para amenizar seu sofrimento. Irmãos, hoje um dos grandes problemas que a humanidade está vivendo é a depressão. E a depressão, irmãos, é justamente o vazio que está dentro de um indivíduo que não está sendo satisfeito e que precisa de algo para trazer contentamento, trazer alegria. Então, meus irmãos, a depressão ela se manifesta numa carência profunda de alguma coisa para preencher esse vazio que as pessoas estão vivendo. A bem-aventurança, irmãos, é que a presença de Deus fará em nós uma condição de estarmos ofertando, doando, abençoando a vida de outras pessoas. Então a família, irmãos, é a doadora de vida. É por isso, meus irmãos, que a vida bem-aventurada está naquilo que nós podemos ofertar. Veja o Salmo 1, irmãos. Diz que o homem é bem-aventurado, diz porque ele é como uma árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz é bem sucedido. Está vendo? É alguém que é bem-aventurado porque tem o que oferecer. Então a bem-aventurança está no fato da consciência de que eu já tenho e que eu posso ofertar para abençoar a vida dos outros. Na mensagem passada, Jeremias, que nós lemos no Senhor, e tem o Senhor como sua esperança. Ele é como uma árvore frutífera plantada junto às águas, e que não murcha, e que dá fruto. Então, irmãos, Deus quer nos abençoar. Deus quer que nós sejamos pessoas bem-aventuradas, pessoas felizes. Mas para que isso aconteça, irmãos, eu preciso ter a consciência de que a bem-aventurança não é para a minha individualidade, mas é para a minha relação, é para o meu relacionamento. Nós vamos continuar, e nós vamos ver como essa bem-aventurança atinge a relação familiar, o homem, a mulher, os filhos, a comunhão, o relacionamento. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Amém? Quero convidar os presbíteros para que